galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade, mais uma vez. Queridos, vamos à segunda aulinha de exercícios de função do segundo grau, problemas de máximos, mínimos e inequações, beleza? Então, o sexto exercício diz o seguinte: chamaremos força do conjunto solução de um sistema de inequações resolvido no conjunto dos números inteiros a soma de todos os elementos desse conjunto solução. Então eu estou te dando um sistema de inequação, 2 que multiplica x mais 2 maior ou igual a 5x mais 13. E x sobre 2 menos x sobre 3 maior que menos 1. Se x é um número do conjunto dos inteiros que torna verdadeiras as inequações, a força do conjunto solução desse sistema será igual a menos 12, menos 9, menos 6 e menos 3. E aí, galera, como que se faz o exercício? Vamos resolver juntos. Bom, queridos, o exercício em questão se trata de uma inequação simultânea. Vale a pena recordar que na aula de inequações do primeiro grau eu te mostrei que inequações do tipo simultânea têm que atender tanto a primeira quanto que a segunda inequação ao mesmo tempo. Então aqui na primeira inequação, que é a minha primeira solução, vai ser da forma 2x mais 4 maior ou igual a 5x mais 13. Lembrando que aqui eu apliquei propriedade distributiva. Agora nós vamos olhar tudo que é x para um lado, 2x menos 5x, maior ou igual a 13, positivo, menos 4. 2x menos 5x me dá menos 3x, maior ou igual a 13 menos 4, que me dá 9. Olha, cuidado! Quando a gente tem uma inequação, primeiro passo se multiplica por menos 1, porque não pode trabalhar com variável negativa. E segundo passo, ao multiplicar por menos 1, você troca o sinal, aqui vai ficar 3x e aqui vai ficar menos 9. Porém, você também troca a desigualdade, se é maior ou igual, vai ficar menor ou igual. E agora sim você divide por 3, x vai ser menor ou igual a menos 9 dividido por 3, vai ficar menos 3. Vou guardar a resposta da primeira inequação. Agora, nós vamos fazer a segunda inequação. Bom, a nossa segunda inequação, x sobre 2, menos x sobre 3, maior que menos 1. Querido, vou multiplicar tudo por 6 para ficar mais rápido. Olha, vai ficar assim, ou tiro o mínimo, vamos tirar o mínimo, mais fácil, que é 6. 6 por 2, 3, vai ficar 3x, menos 6 por 3, 2, vezes x, 2x, maior que menos 1. Repara que 3x menos 2x vai me dar x sobre 6, maior que menos 1. Bom, Thiago, agora eu posso ou eu não posso multiplicar cruzado? Lá na primeira aula você falou que não podia. Bom, lá na primeira aula eu falei que não podia desde que você tivesse incógnita aqui também embaixo. E você não tem. Então você pode e deve passar para lá. Então vai ficar que x vai ser maior que menos 6. Repara que o x vai ser maior que menos 6. Bom, como isso aqui se trata de uma inequação simultânea, tem que respeitar tanto a primeira quanto que a segunda inequação. Por isso que nós vamos fazer a interseção dessas soluções. Solução 1. Está aqui. Vou colocar ali o menos 3. Aqui está o menos 3. Repara que como é menor ou igual a menos 3, a bolinha vai ser fechada. E nesse caso eu vou colorir a esquerda, porque é menor que menos 3. Na nossa segunda solução, que está aqui, é x maior que menos 6. Então, menos 6 está aqui, ó, aberto. Por que é aberto? Porque tem que ser maior. Apenas não pode ser maior ou igual, né? Então, maior que menos 6, vou colorir à direita. Bom, como que a gente acha o conjunto solução, então, agora? Bom, queridos, para achar a minha solução final, eu tenho que baixar as raízes. Então, eu vou baixar aqui, ó, o 3, fechado, negativo, e vou abaixar aqui o menos 6, aberto.
Bom, repara que tem que ser, né? Solução da primeira e da segunda ao mesmo tempo. Então aqui não resolve, aqui resolve as duas, opa, então o miolinho que me interessa tem que ser a interseção, e a direita não me resolve. Porque não adianta resolver uma e não resolver a outra. Não adianta resolver a primeira e não resolver a segunda, tem que resolver as duas. Então o conjunto solução x vai ser menor ou igual a menos 3, pode ser menos 3, e maior do que menos 6. Então o x vai ser maior que menos 6 e menor ou igual a 3. Bom, o exercício fala em conjunto de força. Qual é o conjunto força? Qual é a força de uma inequação? É a soma das soluções inteiras? Então os números inteiros aqui do intervalo, olha, os números inteiros que pertencem a essa solução seriam o menos 5, o menos 4 e o menos 3. Pode ser menos 3, pode ser menos 4, pode ser menos 5, pode ser o menos 6. Porque o menos 6 é aberto. O conjunto força, ele é representado pelo somatório. Então, o conjunto força vai ser o somatório disso aqui. Então, o conjunto força vai ser menos 5, mais o menos 4, mais o menos 3. É evidente que esse mais com menos sempre vai dar menos. Então, o nosso conjunto força dessa inequação vai ser menos 5, menos 9, menos 12. Então, o conjunto força é dado por menos 12 e está resolvido a nossa inequação. Beleza, queridos? Vamos ao segundo exercício. Bom, o segundo exercício, ele fala mais uma vez de máximos e mínimos de função. Acompanhe a leitura. Um fazendeiro dispõe de um rolo de arame com 2.000 metros de comprimento e quer construir uma cerca com 5 fios de arame de forma retangular, aproveitando um muro existente. Dessa forma, a área máxima obtida será 20.000, 15.000, 18.750, 16.800 ou 22.000 metros quadrados. Bora fazer o exercício com Titi. Bom, queridos, o segundo exercício desta aula diz que um fazendeiro possui 2.000 metros de arame, rolo de arame. Bom, e que ele deseja cercar um terreno retangular aproveitando um muro com 5 fios de arame. Bom, primeira coisa, se eu tenho um muro já construído, o muro não precisa cercar, porque o muro já é uma forma de cerca. Agora, eu vou cercar um terreno retangular. Então, eu vou ter que fazer um desenho assim. Repara que aqui eu vou ter uma dimensão A, aqui eu vou ter uma dimensão B e aqui eu vou ter uma dimensão A. Só o que acontece, querido? Presta atenção. Para cercar o A, o B e o A aqui, eu vou usar 5 fios de arame. Então, aqui o arame aqui vai passar quantas vezes aqui? O arame vai passar 5 vezes. Então, vai ser 5A. Nessa dimensão B aqui, o arame vai passar mais 5 vezes. Então, vai ser 5 vezes a dimensão B. E idem aqui. Eu vou cercar aqui 5 vezes. Então, 5 vezes A. E evidentemente que eu tenho que utilizar todo o arame disponível, que é 2.000 metros quadrados. Perdão, 2.000 metros de arame. Agora, a área que eu vou cercar, que é a pergunta do exercício, vai ser dada por uma função do segundo grau, porque ele quer saber qual é o valor da área máxima desse terreno. Volto a repetir. Toda vez que se fala em valor máximo, valor mínimo, é uma função do segundo grau. E a gente vai ter que se esforçar para achar essa função do segundo grau aqui. Queridos, 5A mais 5A, 10A. Então, 10A mais 5B igual a 2.000. Arrumar aqui que ficou faltando zero, né? 10A mais 5B igual a 2.000. O que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui tudo por 5. Dividindo tudo por 5, eu vou encontrar aqui 2A mais B é igual a 400. Então, dessa equação, eu dividi tudo por 5. 10 por 5, 2. 5 por 5, 1. 2.000 por 5, 400.
E agora eu vou isolar o b em função de A. Que eu vou chegar que o b vai ser então 400 menos 2a. Vou guardar o valorzinho do b em função do a. Tiago, por que você isola uma variável em função da outra? Porque, olha, lembra, o Tiago falou que tem que encontrar uma função do segundo grau. E a função é a função área. Então, qual é a função área? Olha, a função área vai ser base vezes altura, comprimento vezes largura, bzinho vezes azinho ou azinho vezes bzinho. E agora repara que nesse caso aqui vai ficar A que multiplica o B. Mas quem que é o B? Bom, o B nós isolamos. Ele vale 400 menos 2A. Se eu aplico propriedade distributiva aqui, eu vou encontrar que a área vai ser menos 2A elevado ao quadrado mais 400A. Repara que esta função que aqui está é uma função do segundo grau, porque o a está elevado ao quadrado, é x ao quadrado mais x mais o termo independente. Eu não tenho termo independente. E olha que legal, o a é negativo. O a é o número que multiplica a variável ao quadrado aqui, né? E menos 2. Se o a é negativo, a parábola tem ponto de máximo, porque a cavidade está voltada para baixo. Esse vértice aqui indica um p máximo, ponto de maior valor da função. Para quem tem dificuldade, novamente, mais uma chance para você entender. Professor, e agora? Eu calculo o x do vértice ou o y do vértice? Para. O x está sendo substituído pelo a, o parâmetro, a dimensão. Eu quero saber qual é o valor da dimensão para que a área seja máxima? Não, então eu não quero calcular o x do vértice. Eu quero calcular a área, porque o a indica área. Eu quero calcular a área máxima? Qual é a área máxima? Se eu quero calcular a área máxima e o a é o meu y igual a alguma coisa, quer dizer que eu quero calcular a função, o y do vértice. Eu quero calcular o valor funcional. Por isso que esse exercício vai ser resolvido pelo valor do y do vértice, que nós já sabemos que é menos delta sobre 4a. Nesse caso vai ficar menos b quadrado menos 4ac, deixa eu só colocar aqui o menos para fora do parênteses, menos o delta, b quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Repara, queridos, que eu não tenho termo independente, então eu não tenho c, o c é zero. E se o c é zero, isso tudo aqui é zero, porque 4 vezes a vezes zero dá zero. Então o y do vértice, ele vai ser dado por menos b quadrado sobre 4a. Agora nós vamos fazer continhas. Isso aqui vai ficar menos, bom, o b é 400. 400 ao quadrado vai dar 160 mil. Dividido por 4 vezes a. O a é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Opa, menos com menos aqui me dá mais. 160 mil por 8 vai me dar 20 mil. Quer dizer que o y do vértice é 20 mil. O que quer dizer esse valor? Querido, o y do vértice está indicando o a função. Então, quer dizer que a maior área, a área máxima, vai ser exatamente de 20 mil metros quadrados. O gabarito seria a alternativa da letra A de amor. Simples e fácil. E vai cair na sua prova. Então, não vamos errar mais. Beleza? Amores de My Life, o terceiro exercício é novamente uma inequação e agora do segundo grau. Vamos fazer a leitura. O conjunto solução da inequação x² mais x menos 1 sobre 9 menos x ao quadrado maior ou igual a 1 sobre 3 menos x é dado por letra A, B, C, D ou E. Moçada, você acertaria o exercício? Não podemos errar. Então, vem comigo. Bom, queridos, o terceiro exercício da aula diz para você resolver essa inequação. Claro que nós já sabemos lá da aula anterior que eu não posso multiplicar cruzado nesta inequação. Tiago, por que eu não posso multiplicar cruzado? Bom, nós não podemos multiplicar cruzado porque eu tenho variável em cima e embaixo. Então é necessário que você tome um pouquinho de cuidado. Primeiro, nós vamos pegar aqui x² mais x menos 1 e dividir por... Bom, o 9 menos x² é a diferença de dois quadrados, porque 9 é 3 ao quadrado, né? E a diferença de dois quadrados pode ser produto da soma pela diferença,
Então seria 3 mais x que multiplica 3 menos x. Isso aqui é um processo de fatoração. Essa expressão 1 sobre 3 menos x eu vou passar para cá negativo. Menos 1 sobre 3 menos x. E agora sim vou fazer isso aqui ser maior ou igual a zero. Pronto. Esse seria o primeiro passo do nosso exercício. Agora, aqui eu tenho que tirar o mínimo. Evidente que para tirar o mínimo disso aqui, sempre vai ser o produto, né? E nesse caso eu tenho uma variável que se repete, o 3 menos x. Então isso vai ser 3 mais x, que multiplica 3 menos x. E lógico que isso aqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Agora você vai me ajudar, presta atenção. 3 mais x, que multiplica 3 menos x, dividido por 3 mais x, que multiplica 3 menos x, 1. Que multiplica x quadrado mais x menos 1. Menos, agora cuidado. 3 mais x, que multiplica 3 menos x, dividido por 3 menos x, me dá 3 mais x, que multiplica 1. Agora nós vamos desenvolver isso aqui em cima. Isso aqui em cima vai ficar assim, ó, x quadrado mais x menos 1. Agora aqui vai ficar menos 3 menos x. Porque o menos troca o sinal de todo mundo. Isso dividido por 3 mais x, que multiplica 3 menos x. E isso aqui continua sendo maior ou igual a zero. Primeiro passo é a gente ir resolvendo isso aqui até reduzir numa inequação, que agora vai ficar dessa forma. Olha, x quadrado menos 4 dividido por 3 mais x, que multiplica 3 menos x, maior ou igual a zero. Por que aqui fica x quadrado menos 4? Porque esse mais x com esse menos x corta, simplifica. Agora, essa inequação é uma inequação quociente-produto, porque nós temos uma divisão em um produto. Claro, evidente que nós sabemos que para resolver essa inequação, você precisa primeiramente achar as raízes. Então vamos devagarzinho. Primeiro, eu vou pegar x quadrado menos 4, que está no numerador, e igualar a zero, parâmetro zero. Nesse caso, o x ao quadrado é igual a 4 positivo, o que nós vamos achar que o meu x pode ser mais ou menos 2. Pode ser 2 positivo ou 2 negativo. Vamos fazer então o seu estudo do sinal de uma vez. Querido, esta primeira inequação ficaria assim. Agora, aqui eu vou colocar as raízes. As raízes são 2 positivo e 2 negativo. Então, 2 negativo, 2 positivo. Evidentemente, isso aqui é uma parábola com o A positivo. Como o A é positivo, a parábola está voltada para cima, vai ficar dessa forma. Evidentemente, aqui a gente consegue entender que vai ser positivo à direita e à esquerda das raízes. Olha lá, à direita e à esquerda das raízes. E entre as raízes aqui, ó, vai ser negativo. Beleza? Agora, vou me preocupar com o denominador. Só que quando eu faço o denominador, primeiro, 3 mais x não pode ser zero. É denominador, não existe divisão por zero. Então, 3 mais x é diferente de zero, x é diferente de menos 3. Se ele é diferente, a nossa segunda solução aqui, ó, retinha numérica, menos 3 está aqui à esquerda aberto. Menos 3 está à esquerda aberta. Só que repara que para resolver essa inequação eu tenho que imaginar uma retinha crescente, porque é 1x mais 3y é positivo. Então, retinha crescente está aqui, vai ser positivo à direita e vai ser negativo à esquerda. E o outro, 3 menos x, também é denominador. Se é denominador, tem que ser diferente de zero. 3 menos x diferente de zero. 3 diferente de x. Opa, x diferente de 3. Por que não pode ser zero? Porque não existe divisão por zero. Então, terceira equação.
Vou colocar aqui o 3, ó. Só que o 3 vai estar o quê? Aberto. Também é positivo, perdão, a função também é crescente? Não, a função agora é decrescente, porque o x está multiplicado por menos 1, o a é negativo. Se o a é negativo, a retinha é assim. E se a retinha ela é assim, decrescente, ela vai ser positiva à esquerda, porque está em cima do eixo x, e vai ser negativo à esquerda. Bom, ficou meio apertadinho ali, mas eu acho que dá para você entender. Agora, como que eu vou achar a minha solução final? Bom, para achar a solução final, eu vou ter que baixar todas essas raízes. Então, eu vou fazer um processo aqui, vai ficar meio tortinho. Eu vou baixar aqui o menos 3. Está aqui, menos 3. Do lado de cá, eu vou baixar o 3, positivo. 3 positivo, também aberto. E aqui no meio agora nós vamos baixar aqui o menos 2. O menos 2, fechado. E o 2 também fechado. E o 2 também fechado. Bom, volto a repetir. Vai ficar meio tortinho, mas o que importa é a gente entender. Vamos aqui à esquerda. Olha, aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Aqui é negativo. Agora aqui no miolinho, ó. Mais com mais, mais. Com mais, mais. Aqui, ó. Menos com mais, menos. Aqui, mais, com mais, mais. E por último, mais, com menos, menos. Pronto. Força a mente aí, está um pouquinho torto, mas dá para você entender. Bom, vamos voltar à inequação. Eu quero aqui que a minha inequação seja maior que zero. Se eu quero que seja maior que zero, eu quero que ela seja o quê? Positiva. E positiva, então, está entre o menos 3 e o 2, e entre o 2 e o 3. Por isso que o conjunto solução seria o conjunto solução aberto no menos 3, fechado no menos 2. União com fechado no 2, aberto no 3. Essa, senhoras e senhores, é o gabarito desta questão. Qualquer dúvida, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e voltar aqui na solução para você entender. Beleza? Vamos ao próximo exercício. Bom, moçada, o quarto exercício diz o seguinte. A função f de 0,5 em reais é definida por f de x igual a x² menos 6x mais 8. A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dessa função é 2, 3, 6, 8 ou 9. Tiagão, como é que faz? Bom, queridos, o quarto exercício da aula diz que você tem uma função f de 0,5 em reais, ou seja, o x, o nosso domínio, vai de 0 a 5, fechado, em reais, e que essa função é definida por x² menos 6x mais 8. Bom, ele pede, então, que a gente calcule a diferença entre o máximo e o mínimo dessa função. Querido, lógico que para fazer isso eu teria que atribuir valores para x, porque o x ele é limitado, olha, o x ele só vai de 0 a 5. Então eu vou construir uma tabela onde, de um lado eu coloco os valores do x, e do outro eu coloco os valores do y, ou seja, os valores da minha função. O meu x ele vai variar de 0 a 5, então ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, você vai me ajudar aqui a calcular os valores do y em cada caso. Bem rapidinho, pode ser de cabeça, e até porque a análise maior vai estar no gráfico e não aqui. Então, presta atenção, o f de 0, o x é 0. 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8, eu vou chegar que o y vale 8. Se o x for 1, 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 8, isso aqui vai me dar 3. 8 mais 1, 9, menos 6, 3. Se o x for 2, aí olha, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 8, 12. 2 vezes 6, 12, vai me dar 0. Se o x for 3, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 8, 17. 3 vezes menos 6, menos 18.
Então vai ficar 17 menos... vai ficar menos 1 aqui, ó. Beleza? Porque vai ficar, né? 3 ao quadrado, 9, mais 8, 17. 3 vezes 6, 18. E 17 menos 18, menos 1. Substituindo o x por 4, 4 ao quadrado, 16, mais 8, 24. 4 vezes 6 menos 24. 24 menos 24, 0. E nesse caso, o último, 5 ao quadrado, 6 vezes 5 e 8. Vai ficar 25 mais 8, 33. 33 menos 30, 3. Bom, vou fazer então um gráfico para você entender, até porque aqui, olha, eu já tenho as raízes, né? As raízes são 2 e 4. Bom, o gráfico dessa função, queridos, e aí para a gente analisar, o Thiago vai colocar aqui um eixo y e aqui um eixo x. Repara que o gráfico vai ter como raiz os pontos 2 e 4. Então, aqui 2 e aqui 4. Evidentemente que ela só vai admitir aqui o valorzinho 5, o valorzinho 3, o valorzinho 1 e o valorzinho 0. Agora, repara que quando é 0 é 8. Então, 0, 8. É esse par ordenado aqui. Quando é 1 é 3, é esse par ordenado aqui. Quando é 2 é 0, esse par ordenado aqui. Quando é 3, menos 1, é esse par ordenado aqui. Quando é 4, é 0, esse par ordenado aqui. E quando é 5, vale 3, que é esse par ordenado aqui. Então, a nossa parábola está representada aqui. Aqui está a nossa parábola. Bom, acho que dá para você entender aí o ordenamento dela. Então, eu peguei os pares ordenados aqui, ó. Quando é 0 é 8, 0, 8. Quando é 1 é 3, par ordenado 1, 3. Aqui vale 3. Quando é 5 também, 5, 3. Quando for 2, 0 e 4, 0. E quando for 3, 3 menos 1. Está aqui montada a nossa função. Repara que como aqui é 2 e 4, as raízes são 2 e 4, o x do vértice é 3. Opa, é exatamente o valorzinho que a gente estava procurando aqui, que é o valor mínimo aqui, ó, menos 1. Bom, querido, o que o exercício pediu? O exercício é fácil, mas é fácil mesmo, a gente não pode errar. Ele pediu a diferença entre o maior e o menor valor, ou seja, a diferença entre o y máximo e o y mínimo. Nesse caso, essa diferença vai ser o maior y da função é o 8, nesse intervalo. Menos, bom, o menor valor da função é menos 1, então vai ficar menos o menos 1. Menor valor, maior valor. Ponto de máximo do intervalo, ponto de mínimo do intervalo e da função. Bom, agora aqui fazendo a continha, 8 menos menos 1, a diferença então é 9. Por isso, senhoras e senhores, que a diferença entre o máximo e o mínimo é 9. O gabarito seria a letra E de escola. Simples e fácil, vamos ao último exercício. Bom, moçada, o quinto e último exercício da aula é para testar máximos e mínimos mais uma vez. Você não pode errar, vai cair no seu Enem. Acompanhe. Um enfermeiro observou que quando cobra 110 por atendimento domiciliar, consegue 95 atendimentos por mês. Depois de uma consulta com os pacientes atendidos, ele observou que a cada aumento de R$10 no preço do atendimento, o número de atendimentos mensais cai de 5 e que cada redução de R$10 aumenta o número de atendimentos mensais em 5. Em quantos atendimentos mensais o valor recebido pelo enfermeiro será o maior possível? Bora resolver mais um exercício. Bom, queridos, o último exercício da nossa aula diz que o enfermeiro cobra R$110 pelo atendimento e desse modo ele atende 95 clientes. Pela sua experiência, ele percebeu que a cada redução de R$10 no valor, ele aumenta em 5 o número de clientes. Ou, então, a cada aumento de R$10, ele diminui em 5 o número de clientes. Bom, aqui tanto faz você adotar o primeiro ou o segundo. Pelas opções, a pergunta foi exatamente isso. Quantos atendimentos ele tem que dar para que o lucro seja máximo? Bom, todos os números de atendimentos das alternativas são menores que 95.
Então, eu não vou aumentar o atendimento, eu vou reduzir. Então, eu não posso reduzir o custo, eu tenho que aumentar o custo. Então, o que acontece? Se eu vou aumentar R$10, vai passar a ser 120. O que acontece aqui no número de atendimentos? Era 95 menos 5 passa a ser 90. E assim por diante. Aumentei mais 10, 130. Então, vou diminuir mais 5. 90 menos 5, 85. E assim por diante. É evidentemente que nós já fizemos um exercício assim lá no nosso primeiro horário. E você entendeu. Agora, o que acontece? O valor V, ele vai ser dado pela expressão 110 menos 10 vezes R. Perdão, mais 10 vezes R, porque eu estou aumentando em 10 para cada redução. Agora, aqui o que acontece? Olha, o valor do atendimento, número de atendimentos, ele vai ser dado por 95 menos 5 vezes o número de reduções. Eu sempre trabalho com essa redução aqui. Ó. Se eu reduzir 5 clientes, eu aumento em 10. O número de reduções e aumento é proporcional a esse Rzinho aqui. Agora, o que acontece? O rendimento, a receita máxima, né, que eu vou chamar de faturamento dele, vai ser dado exatamente pelo produto. Vai ser o valor vezes o número de atendimentos. Ou seja, o faturamento desse enfermeiro vai ser dado por 110 mais 10R, que multiplica, o número de atendimentos, que é dado por 95 menos 5R. Aplicando propriedade distributiva aqui, nós vamos chegar a 110 vezes 95 dá 10.450, menos 550R, menos 550R, mais 950R, menos 50R ao quadrado. Evidentemente que se você organizar essa expressão, o faturamento então vai ser dado por menos 50 vezes R ao quadrado, menos 550 mais 950 mais 400 vezes R, mais 10.450. Essa aqui é uma função do segundo grau. Você pode perceber aqui facilmente que essa função do segundo grau, o meu A foi negativo, né? O A foi negativo. Como o A aqui é negativo, olha, de novo, se o A é negativo, parábola está voltada para baixo, o vértice dela indica então para a gente um ponto de máximo, P máximo. Nesse caso, eu vou calcular o x do vértice. Por quê? Eu não pedi qual é o faturamento máximo. O faturamento é a função, é o y. Eu pedi o número de atendimentos. Está no parâmetro da redução. O R é o x. Então, eu quero calcular o x do vértice. Primeiro, o x do vértice, então, é menos b sobre 2a. Calculando aqui, ó, o x do vértice, então, vai ser menos o 400, dividido por 2 vezes o A, 2 vezes menos 50, menos 100. Eu vou chegar que o x do vértice, então, é 4 positivo. O que me diz esse x do vértice? Queridos, o x do vértice é o parâmetro é o R. Então, quer dizer que o valor é máximo quando o número de reduções for igual a 4. E se o número de reduções for igual a 4, quantos atendimentos eu vou dar? Bom, vou lá na expressão do atendimento. Ó. A expressão do atendimento é dada por 95 menos 5R. Então, o atendimento é 95 menos 5R. Nesse caso, o atendimento vai ser 95 menos 5 vezes 4, 20. E 95 menos 20 vai ser de 75 atendimentos. Senhoras e senhores, então o nosso gabarito vai ser 75 atendimentos. Beleza? Que está na resposta da letra A de amor. É evidente que se você usasse um pouquinho de bom senso e alterasse
né, ou usasse, chutasse as alternativas A, B, C, D e E, você iria verificar um valor aqui. 110, 120, 130, 140, 150, que vai diminuir. 95, 90, 85, 80, 75. Iria multiplicar e iria achar o valor. E aí você também consegue achar o máximo. Porém, chama-se chute, tentativa e chute. O nosso objetivo é aprender a fazer a função. Beleza? Queridos, bons estudos para os senhores e até a semana que vem, se Deus quiser.